Olá a todos, meu nome é Vil, né? Eu sou aluno da disciplina de Ciência de Dados e hoje eu vou apresentar aqui uma mini aula sobre a técnica Multilayer Perceptron, né? Mais precisamente focada em problemas de classificação, certo? É, o MLP, certo? Ele é uma das arquiteturas, podemos dizer assim, mais clássicas de redes neurais e ele serve basicamente para pegar características de um dado e prever qual categoria ele pertence, certo? Então, hoje em dia, isso é muito utilizado para diagnosticar tumores, detectar fraudes e prever o cancelamento de clientes, certo? Por exemplo, no caso de hoje, da nossa aula, eu trouxe um caso de uso bastante interessante, né? Onde vamos usar o MLP para prever a posição tática de um jogador de futebol. Então, a gente consegue dizer qual a posição de um jogador, seja ele goleiro, um defensor, um meio de campo ou um atacante, de acordo com as estatísticas de jogo dele, certo? Então, descendo mais um pouco aqui, mais falando um pouco da teoria, né? Então, como é que o modelo ele pensa, certo? Então, diferente dos algoritmos mais simples, o MLP ele trabalha em camadas, certo? Então temos uma camada de entrada, certo? Um input layer, que recebe os dados, certo? Essa camada é responsável por receber os dados. Temos a camada hidden layer, né, são as camadas ocultas, que processam as informações, e uma camada de saída, que no caso é responsável pela tomada de decisão, certo? Então, descendo mais um pouco aqui, né, vendo aqui um pouco dessas fórmulas aqui, né, a matemática por trás, né, do neurônio artificial tem muito a ver com o que a gente já viu na disciplina, né? Então, primeiro, ele faz uma combinação linear, certo? Multiplicando os dados por pesos, o que gera, né, uma equação de um hiperplano, né, igual o que vimos em regressão e no classificador Perceptron simples, né? Aqui a parte principal aqui seria, no caso, a função de ativação, né? Onde nós aplicamos uma função não linear, né? Por exemplo, ReLU. Existem diversas funções de ativação, como Sigmoid, Softmax, mas no caso do nosso problema aqui, a gente vai utilizar a ReLU simplesmente porque é uma das mais utilizadas aí no mercado, então a gente vai partir dela, certo? Então, é isso que permite, né, que uma rede neural resolva problemas complexos e que não podem ser separados por uma simples rede. Então, falando mais um pouco aqui da descrição dos dados, né, sobre o dataset, para colocar isso aqui em prática, certo? Eu utilizei o dataset da Kaggle, certo? Com estatísticas simuladas, certo? Da Copa do Mundo de 2026. Então a gente tem dados aqui como desarmes, gols, passes e defesas, certo? Então, mostrando aqui um pouco mais, fazendo uma análise aqui mais exploratória dos dados, ó, essa parte aqui é só as primeiras linhas do dataset, é, aqui as estatísticas descritivas, gols, minutos, enfim. Fazendo aqui uma análise exploratória dos dados, a primeira coisa que a gente pode notar aqui é o desbalanceamento das classes, né? Então a gente tem aqui quase 20 mil defensores para apenas 6 mil goleiros, né? Então isso na verdade é muito comum no futebol, né? Então, mas exige cuidado, né, na hora aqui de treinar o modelo, certo? Então, deixa eu mostrar esse outro gráfico aqui de dispersão. A gente vai ver que isso aqui fica mais padronizado, certo? Esse dataset aqui na verdade já está bem padronizado. Então, esse dataset, esse gráfico aqui que cruza os desarmes com os gols. Então, olha que interessante aqui. Os pontos formam grupos bem distintos, certo? Então, os goleiros, em vermelhos, eles estão aqui na parte do 0 a 0, né? Então, já os defensores, aqui em roxo, eles dominam os eixos de desarmes, que são características, né, dos zagueiros, assim como isso aqui são características dos goleiros. Já os atacantes, aqui em verdes, eles dominam os eixos dos gols, certo? Que também são características de atacantes. Então essa separação visual, certo? Nos dá uma certeza de que a rede neural vai conseguir encontrar um padrão aqui se for feito da forma correta, né? Então, porque os dados já estão bem
bem padronizados, bem separados. Então, fazendo aqui um pré-processamento dos dados, uma preparação aqui dos dados, né? Eu separei esse dataset aqui em 70% dos dados para treino, certo? E 30% dos dados para teste, que é algo bastante comum aí para datasets desse tamanho aí, né? Uma outra divisão bem comum é 80 e 20%, né? Mas eu escolhi 70 e 30% porque é algo que a gente já vem trabalhando também em sala de aula. Então, um detalhe crucial aqui, certo? Que foi usar o parâmetro straightfire igual a y, certo? Eu falei sobre o desbalanceamento, certo? Que eu mostrei no gráfico anterior. E esse comando ele garante que a proporção de goleiros e zagueiros seja a mesma tanto no treino quanto no teste, certo? Então, o segundo passo que vital também foi aplicar o Standard Scale, certo? Redes neurais eles são extremamente sensíveis, né, à escala dos dados. Então, se eu não normalizasse, aqui, variáveis com números absolutos altos iam dominar esse modelo, né? Então, o scale ele coloca tudo na mesma proporção estatística, certo? Então, esse código que ele está repetido aqui em cima, mas foi só um... Enfim, esse código aqui na verdade não deveria estar aqui. Certo? Então, o tamanho do conjunto de treino, certo? Foi 38.220 jogadores, para teste 16.380 jogadores, e a quantidade de variáveis numéricas, features, né, no caso aqui, utilizadas foram 61. Certo? Então, indo aqui para a parte da implementação do modelo, certo? Com os dados já prontos, tratados e padronizados, eu instanciei certo modelo MLP Classifier do Skitler, né? É difícil falar esse nome. Eu criei uma rede rasa, certo? Com uma câmara uma camada oculta, certo? Aquela câmara do meio, de 100 neurônios, utilizando a função de ativação ReLU, como falei antes, e limitei isso aí para 500 épocas, certo? Então, o resultado ele foi muito bom, vou mostrar aqui abaixo. O modelo ele treinou o rato com cerca de aproximadamente aqui 31 segundos, certo? Isso aqui ficou variando entre 31 e 32 segundos e demorou 80 épocas para convergir. Então, isso é um resultado muito bom. Provando que o nosso tratamento, né, aqui dos dados anteriormente, ele facilitou muito, né, a vida do modelo. Então, bom, fazendo aqui vamos agora avaliar o modelo, né, ver por meio de gráficos, pela acurácia, então, por meio de parâmetros, né, como foi o desempenho desse modelo aqui, né? Então, chegamos aqui à seguinte avaliação, certo? Testando o modelo nos dados que ele nunca tinha visto, né, que no caso seria os 30% dos testes, a gente obteve aí uma acurácia muito boa de 99%, quase 100%, né? 99,87%. Deixa eu mostrar aqui a matriz de confusão. Ó, a matriz de confusão aqui, ele acertou basicamente tudo, né? Ele errou muito pouco. Então, para entender esse resultado aqui visualmente, a gente pode utilizar essa matriz de confusão aqui, certo? Então beleza. Então beleza, a gente tem esses dados aqui, né, que mostram que realmente o desempenho desse modelo foi muito bom. Certo? Mas por que certo? E partindo agora aqui para uma parte mais das discussões, né, sobre esses resultados e as limitações, a primeira pergunta que a gente pode fazer aqui é por que esse modelo acertou tanto, né? Por que essa acurácia foi tão boa? A resposta ela é simples, na verdade, né? Ele não apenas decorou os dados, ele conseguiu mapear, certo? Que a gente pode chamar aqui de, por exemplo,
de assinatura estatística, né? É o nome que eu dei aqui, inclusive, de cada posição. Então, por exemplo, apenas os goleiros têm um alto número de defesas. Então isso cria um padrão matemático, né? Um padrão claro que facilita muito o trabalho da rede neural, né? De separar essas classes. Então, como esses dados eles estão separados de forma clara, isso explica o desempenho do modelo. Então, o tratamento dos dados e a forma com que eu consegui coletar esses dados explica isso, certo? Então, só que por outro lado, né, a técnica ela tem suas limitações. Então, o MLP ele funciona como uma caixa preta, né? Ele nos dá a resposta final, mas não explica exatamente qual variável passou mais nessa decisão. Então, e além disso também, né, se o dataset ele fosse gigantesco, por exemplo, o custo de tempo de o custo de tempo e de processador seria bem mais alto do que a gente teve aqui. Então, para encerrar essa nossa aula aqui, né? Então, para encerrar a nossa aula, certo? O MLP ele se provou, né, uma ferramenta muito boa, poderosa, mas que depende de um bom preparo dos dados, né? Como eu consegui aqui uns dados que são bem padronizados, ele conseguiu ter uma acurácia muito boa, um resultado muito bom. E também com o uso do standard scale, né? Bom, então, como recomendação aqui de uso, né? A minha recomendação é usar essa técnica, né, para problemas complexos, mas sempre lembrando, né, o testes, é, sempre lembrando de testar modelos mais simples primeiro, para ter uma boa base de comparação, certo? Então, essa foi a minha mini aula e obrigado pela atenção.